São 21 novos cardeais nomeados pelo Papa Francisco. Este é mais um vídeo do canal TV Nossa Senhora da Mushima. O Papa Francisco anunciou no domingo passado, 9 de julho, que criará 21 novos cardeais em um consistório em 30 de setembro. O Papa Francisco fez o anúncio de uma janela com vista para a Praça de São Pedro depois de recitar a oração do Ângelus neste último domingo, 9 de julho. Estas são as origens dos novos cardeais. Um é dos Estados Unidos, 3 da Argentina, 2 da França, 3 da Itália, 1 da Suíça, 1 da China, 1 da Malásia, 1 da Espanha, não, 2 da Espanha, 1 da África do Sul, 1 do Sudão do Sul, 1 da Tanzânia, 1 da Colômbia, 1 da Polônia, 1 de Portugal, 2 de Espanha, 1 de Venezuela. E queremos destacar aqui a nomeação nesta nova lista, a nomeação de Dom Vítor Manuel Fernandes, que é o que vai ser agora, que é o recém-nomeado para o Dicastério para a Doutrina da Fé, e também destaque para o novo cardeal, que é português, que já começou com alguns pronunciamentos um pouco polêmicos, mas que não vamos abordá-los aqui. Trata-se de Dom Américo Emanuel Alves Aguiar, Bispo Auxiliar de Lisboa, que dizia durante uma entrevista que o objetivo da Jornada Mundial não é para converter jovens para Cristo, mas isto não vai ser o objetivo não é este o objetivo do nosso vídeo. Desde sua eleição em 2013, o Papa Francisco criou 121 cardeais de 66 países em 8 consistórios. O último consistório para criar novos cardeais ocorreu em 27 de agosto de 2022, portanto há um ano. 10 membros do colégio cardinalício completaram 80 anos desde o último consistório, perdendo assim a chance de participar de uma futura eleição papal. Outros 7 cardeais completarão 80 anos antes do final do ano, incluindo o cardeal Angelo Camastri e o cardeal Leonardo Sandri. Imediatamente após o consistório de 2020, o Papa Francisco nomeou 83 dos membros do colégio cardinalício aptos a votar em um futuro conclave. O conclave é aquela reunião onde se elege o novo Papa. E Bento XVI nomeou 38 cardeais eleitores e João Paulo nomeou 11. Vemos aqui uma enorme diferença. Antes do próximo consistório, há atualmente 121 cardeais eleitores. 81, isto que corresponde a 67% dos quais foram nomeados pelo Papa Francisco. É uma diferença avassaladora em comparação com Bento XVI, com João Paulo II e Bento XVI. João Paulo nomeou apenas 11 e Bento XVI nomeou 38 e o Papa Francisco já até o momento já nomeou 121 cardeais eleitores. Quais são? Vemos aqui que o Papa também nomeou, dentre os nomeados, constam também 2 padres, 2 sacerdotes. Nós estamos habituados a ver apenas aqueles que são elevados à ordem, a esta função cardinalícia, são geralmente bispos, mas também padres podem ser cardeais. Não necessariamente que tem que ser bispo para ser cardeal, Os cardeais são geralmente nomeados pelo Papa em ocasiões específicas, na presença
dos restantes membros do colégio cardinalício, que se chama consistório. O título, segundo o Código de Direito Canônico, distingue homens notáveis pela sua doutrina, piedade e prudência na condução dos assuntos. Então, estes são os requisitos para que alguém seja cardeal, que seja homens notáveis pela sua doutrina, piedade e prudência na condução dos assuntos. Mas o que é necessário para além desses requisitos? Os cardeais são ativos na administração da Igreja Católica e não há a candidatura formal ou processo de entrevistas para se chegar a esse cargo. E simplesmente são indicados pelo Papa, como vemos aqui. E a idade mínima para alguém ser elevado a cardeal tem de ter no mínimo 35 anos de idade e ter servido como padre durante pelo menos 5 anos. Estes são os requisitos básicos para que alguém seja nomeado cardeal. E aqui também é importante também saber como é que a fórmula de tratamento para um cardeal. Geralmente, deve ser, porque é assim, vossa eminência, ou vossa eminência reverendíssima, ou simplesmente pode dizer-se sua eminência reverendíssima. E o cardeal, podemos ver também a diferença entre arcebispo e cardeal. A reunião dos cardeais, que se chama consistório, e acontece quando o Papa a convoca. Um arcebispo é o bispo de uma arquidiocese, o titular da sede metropolitana, que é a diocese mais antiga de uma província eclesiástica, que é formada pelo conjunto de diversas dioceses. E quando alguém é nomeado para cardeal, se for padre, já que a condição mínima tem que ser, no mínimo tem que ser sacerdote. Até 1917 podia ser diácono, podia ser também diácono elevado a cardeal. Quando alguém é padre, neste caso, nesta nomeação, dentre estes novos nomeados, constam 2 padres, um de Espanha, outro da Argentina. Eles têm a possibilidade de pedir a dispensa para a ordenação episcopal. Quando alguém é nomeado cardeal, neste caso pode ser neste caso ordenado bispo, pode ser ordenado bispo, mas também o candidato pode pedir a dispensa. Neste caso vai continuar cardeal, mas um cardeal não um bispo. Temos um exemplo muito concreto, que é do Frei Raniero Cantalamessa, que dispensou, depois de nomeado cardeal, pediu para não ser ordenado bispo. Este é um frei capuchinho, este Raniero, que conta com 86 anos, pregador da Casa Pontifícia. Ele foi escolhido entre os 13 cardeais do consistório, dos consistórios passados, e ele pediu para ser dispensado da ordenação episcopal. E assim aconteceu. Ele continua um frade cardeal, mas não bispo. E os cardeais são geralmente bispos de importantes dioceses do mundo, de uma maneira mais geral. É deste modo que aqui nós somos acostumados. Mas também os padres não se tem a possibilidade de continuarem padres quando são nomeados cardeais. Eles são escolhidos pessoalmente pelo Papa como representantes da Igreja em todo o mundo
para formarem o colégio dos cardeais. Então os cardeais formam o grande colégio dos cardeais e são responsáveis pela assessoria direta ao Papa na solução das questões organizativas e econômicas da Santa Sé, na coordenação dos diversos dicastérios que compõem o serviço da Santa Sé em favor da comunhão em toda a Igreja e da justiça para com os pobres do mundo, de todo o mundo. São também os responsáveis pela eleição do novo Papa, enquanto não completarem 80 anos. Depois de completar, então, este é para fazer parte do conclave, tem que estar abaixo dos 80 anos. E a reunião dos cardeais, tal como já dissemos anteriormente, que é o consistório, reúne então todos os cardeais. O conclave só reúne aqueles que podem votar para o novo Papa. Já o consistório, congrega todos os cardeais. Não é, já disse, para reforçar, não é necessário ser bispo para ser nomeado cardeal. Então pode continuar. E a etimologia, vamos ver qual é a etimologia de cardeal, a etimologia do termo cardeal encontra-se no latim, que é cardinis, em português, que significa gonzo ou eixo, algo que gira, neste caso em torno do Papa, pois são os cardeais que ladeiam o Papa, que auxiliam o Papa na condução da Igreja, sobretudo nas tomadas de decisões mais importantes para a vida da Igreja. Importa, antes de terminarmos este vídeo, para não torná-lo muito longo, existem 3 tipos ou ordens de cardeais. Os cardeais bispos, os cardeais presbíteros e os cardeais diáconos. Este, se calhar, seria um tema para um outro vídeo. Eu fico por aqui hoje. Eu volto com um outro vídeo na próxima. Espero que tenham gostado e eu vou notar isso nos vossos comentários, hoje nos vossos likes. Este é o seu canal TV Nossa Senhora da Mushima e nós vamos continuar sempre aqui a trazer novas matérias. Até a próxima.